igreja, como vocês estão? Espero que bem. Nós estamos aqui em mais uma manhã reunidos para a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos, corpo de Cristo, Senhor, para mais uma escola bíblica dominical, para aprender mais da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, meu Deus, como o Senhor já tem abençoado. Muito obrigada, Senhor, por todos que têm vindo aqui, têm trazido a Tua palavra, meu Deus. Te agradecemos pela vida de cada professor, de cada professora, meu Deus, que esteve aqui ao longo desse ano, meu Deus, para dar a sua aula, meu Deus, para nos edificar, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, venha estar conosco, meu Deus, que essa manhã seja uma manhã agradável, que nós possamos aprender mais, Senhor, nós possamos te louvar, te glorificar, meu Deus, nós te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Hoje é o segundo domingo de dezembro. O segundo domingo de dezembro é o dia em que comemoramos o dia da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, nesta manhã, nós teremos uma programação especial para toda a família. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idade feliz, todos juntos. Nós vamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus e eu espero que você seja abençoado com esta programação. A Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo mais sobre Jesus. Ele é meu grande amigo, eu quero conhecer mais. Vou ler a Bíblia todo dia, mais e mais. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho, sei que Deus vai falar comigo. A Bíblia é o pão que alimenta, a fome que está em meu coração. É a palavra de Jesus que me cura e fortalece. Vou ler a Bíblia todo dia, mais e mais. Pegar meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho, sei que Deus vai falar comigo. No meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho, sei que Deus vai falar comigo. Que Deus vai falar comigo. Sabe, gente, a Bíblia é um livro muito especial. Nela, Deus colocou uma coleção de livros que nos ensinam tudo o que precisamos saber sobre quem Ele é e sobre a vida que Ele tem para nós. Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia. E nesta hora, vamos cantar juntos quais são estes livros.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Você já parou para pensar como a Bíblia chegou até nós? Pois bem, a história da Bíblia é muito longa e possui cerca de 1.500 anos. Moisés foi o primeiro a escrevê-la. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, cerca de 1.400 anos antes de Cristo nascer. Já João foi o último a escrevê-la, cerca de 90 anos depois de Cristo nascer. No total, tivemos cerca de 40 pessoas que, inspiradas por Deus, escreveram a Bíblia. Foram 3 os idiomas originais da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito parte em hebraico, parte em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Cerca de 200 anos ainda antes do nascimento de Cristo, as primeiras traduções para outras línguas começaram a ser produzidas. Isso porque o povo judeu que vivia no Egito não compreendia o hebraico. Além disso, outros judeus que viviam em outros lugares, como na Palestina, também não falavam mais o hebraico, devido ao fato de terem sido escravos dos babilônicos e terem sido levados de suas terras de origem e lá permanecido por muitos anos. Surge então a primeira tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, que significa 70, por ter sido realizada por 72 sábios, 6 de cada tribo, a pedido do próprio rei do Egito. Mais de 100 anos depois do nascimento de Cristo, começam a surgir versões da Bíblia em outras línguas, para que pessoas de outros povos fossem alcançadas. Uma das primeiras línguas diferentes a terem uma tradução da Palavra de Deus foi o siríaco, a língua dos sírios. Tempos depois, nos anos 300 e 400 depois de Cristo, foram feitas traduções para uma língua chamada copta, usada no Egito, e o etíope, da Etiópia. Depois vieram o latim, o árabe, o gótico, o persa e o eslavônico. Tempos mais tarde, já na segunda metade dos anos 400 depois de Cristo, surge a Vulgata Latina, que significa divulgada, escrita no latim revisado. Essa versão é a tradução mais importante ao latim. Foi feita por Sofrônio Eusébio Jerônimo e utilizada como texto oficial do catolicismo durante todo o período histórico conhecido como Idade Média, ou seja, até os anos de 1400 depois de Cristo. Nesse formato, a Bíblia difundiu-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. Mas foi por volta dos anos de 1600 depois de Cristo, na Alemanha, que surgiu uma das mais importantes invenções humanas, a imprensa, idealizada por Gutenberg. Agora era possível imprimir livros, jornais e surge a primeira Bíblia impressa. Isso representa uma enorme evolução, pois agora era possível produzir Bíblias mais rapidamente,
já que antes elas eram todas escritas à mão e isso levava muito tempo. Essa invenção possibilitou que a Bíblia fosse traduzida para línguas como o próprio alemão, o francês, o italiano, o holandês, o tcheco e o catalão. Depois, para o inglês, o sueco, o espanhol, o húngaro, o dinamarquês, o polonês, o islandês e o finlandês. Mas esse processo não foi tão tranquilo como se poderia pensar. A Igreja Romana não admitia a tradução da Bíblia em outros idiomas, e muitas pessoas que tentavam fazê-lo sofriam muitas perseguições. É o caso, por exemplo, de John Wycliffe, um dos responsáveis pela tradução da Bíblia para o inglês. Ele foi condenado por isso mesmo depois de morto. Teve seu corpo desenterrado e queimado como punição pelo que foi considerado uma heresia na época. A partir da Reforma Protestante, em 1517 d.C., com Martinho Lutero, houve um grande esforço para que a Bíblia fosse traduzida em linguagem mais popular, para que a palavra de Deus alcançasse todas as pessoas. A tradução de Lutero antecipa, em parte, o modelo de tradução utilizado na nova tradução na linguagem de hoje da Bíblia. Lutero disse: não se deve perguntar as letras na língua latina como se deve falar em alemão, e sim é preciso perguntar à mãe em casa, às crianças na rua, ao popular na feira, ouvindo como falam e traduzir do mesmo jeito. Então eles vão entender e notarão que se está falando alemão com eles. Mas e no Brasil? Como a Bíblia chegou até aqui? No Brasil, como a nossa língua é a língua portuguesa, por termos sido colônia de Portugal, devemos ir lá buscar a origem. Com base na Vulgata Latina, Dom Diniz começou uma tradução de parte do livro de Gênesis. Mais tarde, o rei Dom João I foi quem apoiou a tradução dos Evangelhos e dos livros de Atos e Salmos. Mas foi João Ferreira de Almeida o grande nome relacionado às versões da Bíblia protestante. Já aos 16 anos, por volta de 1644 d.C., esse valoroso português se empenhou em traduzir a Bíblia diretamente do hebraico, do aramaico e do grego. Tarefa que ele levou toda a sua vida realizando, mas infelizmente morreu antes de terminá-la. Quem deu continuidade a esse trabalho foi o holandês Jacobus, concluindo em 1753, com a impressão da primeira Bíblia na língua portuguesa. Jacobus deu continuidade ao trabalho de Almeida a partir de Ezequiel 41:21, mas Almeida já tinha traduzido todo o Novo Testamento. Após algumas revisões e correções, já em 1898, nós brasileiros tivemos o privilégio do acesso à versão Almeida revista e corrigida. De lá para cá, a tradução de Almeida recebeu outras revisões, o que deu origem a novas versões: Almeida revista e atualizada, Almeida corrigida e fiel, a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional e a Almeida século XXI, que é a que utilizamos na nossa igreja, entre outras. Ao adquirirmos uma Bíblia, nos deparamos com as mais diferentes versões, cores, tamanhos, mas é importante notar que as Bíblias denominadas Bíblias de Estudo são as mesmas versões já mencionadas aqui, acrescidas de devocionais, comentários, orientações de leitura e etc. Seja qual for a sua versão, se ela for uma Bíblia de estudo ou não, qual é o uso que você tem feito do seu exemplar da Palavra de Deus? Depois de tanto esforço para que a Bíblia chegasse até nós e depois de tanto tempo, vamos procurar valorizar o privilégio de ter acesso a ela e poder estudar a Palavra de Deus, tão importante para salvar o pecador e para nos instruir a sermos verdadeiros cristãos, praticantes dessa palavra. Agora que nós já louvamos ao nosso Deus por meio de um cântico e também tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a história da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, nós vamos ouvir a mensagem que Deus colocou no coração do nosso irmão Aldair. Irmão Aldair, é com você.
Olá, irmãos, bom dia, tudo bem? Que Deus abençoe a sua casa, seu lar, sua família. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, compartilhando mais uma vez sobre a palavra de Deus. Em especial, um assunto que eu gosto muito, irmãos, que é sobre a Bíblia, né? Em especial, falando um pouco sobre o Dia da Bíblia. Irmãos, aqui no Brasil nós comemoramos o Dia da Bíblia sempre no segundo domingo de dezembro. Mas essa data ela já é comemorada desde 1549, começou lá na Grã-Bretanha, ou seja, há 471 anos já é comemorado o Dia da Bíblia. Aqui no Brasil, irmãos, passou a fazer parte do nosso calendário desde 1850. E aí em 2001 passou a ser parte oficial do calendário brasileiro, sendo o dia de celebração da Bíblia. E todo ano tem um tema. Do ano de 2019 foi Ler, Viver e Compartilhar a Bíblia. Eu queria falar algumas curiosidades rapidinho com os irmãos, que eu achei interessante, né? Por exemplo, os irmãos sabiam que o primeiro livro a ser impresso no mundo inteiro, a Bíblia, né? O livro mais vendido até hoje, irmãos, no mundo inteiro, a Bíblia. O livro mais traduzido no mundo inteiro, a Bíblia, né? A Bíblia, irmãos, demorou cerca de 1.500 anos para ser escrito, em 3 continentes, por cerca de 40 autores, 3 línguas. E aí os irmãos pensam que tudo isso, irmãos, todo esse tempo foi escrito, está num livro só e tudo, irmão, se confirma. Ela auto se comprova o tempo todo, né? Por quê? Porque é um livro realmente inspirado por Deus. Um livro que Deus abençoou para que tivéssemos acesso a ele hoje. É algo maravilhoso, irmãos. Mas outras curiosidades, até 1250 a Bíblia era um livro inteiro. Não era como nós conhecemos hoje. Livro, capítulo e versículo, né? Então até 1250 era assim, e aí em 1250 passou a ser dividido por capítulos. E aí, em 1550, passou a ser dividido por versículo e ficou no formato que nós conhecemos hoje. Livro, capítulos e versículos, né? Os irmãos sabem qual é o capítulo que está literalmente no meio da Bíblia? Salmo 118. Ele está dividindo literalmente a Bíblia no meio, porque de um lado tem 594 capítulos e do outro lado também. E o verso que está lá no meio, literalmente, é o verso 8 do Salmo 118, tá? E qual o maior capítulo da Bíblia? É esse, eu sei que todos os irmãos já sabem. Deve estar falando nesse momento, né? Isso, Salmo 119. E o menor capítulo? Salmo 117, ali pertinho. Tem apenas 2 versos. E os irmãos sabem que na Bíblia tem 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Olha que interessante, irmãos. O livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, ele tem 66 capítulos, 39 capítulos falam sobre a história do passado e 27 capítulos falam sobre promessas do futuro também, né? Achei uma coincidência muito grande com o livro de Isaías e a Bíblia. Alguns livros da Bíblia, irmãos, são difíceis de achar. Eu sei quando os irmãos falam, né? Abram a Bíblia no livro e tal. Alguns irmãos têm dificuldade em achar. Hoje é mais fácil para quem usa celular, né? Ou algum aplicativo. Mas Obadias é um livro que tem apenas um capítulo. Filemão, 2 João, 3 João e Judas são livros que têm apenas um capítulo. Outro fato interessante, irmãos, o livro no Novo Testamento, na Bíblia, o primeiro livro que nós abrimos aqui é Mateus. Mas os irmãos sabiam que o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento foi o livro de Tiago, irmão de Jesus, foi escrito cerca de 35 anos depois de Cristo. E aí 10 anos depois, mais ou menos cerca de 45 ou 48 anos depois de Cristo, foi escrito começaram a ser escritos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí sim, 95 anos depois de Cristo foi escrito Apocalipse, né? Mas é claro que eu não quero só apenas dar essas informações para os irmãos. A Bíblia, irmãos, é algo maravilhoso, né? Ela é viva, ela muda a vida de quem realmente lê, medita e pratica o que está escrito aqui. Então eu queria compartilhar com os irmãos um vídeo que foi passado no seminário e eu achei fantástico, achei muito interessante. Então vejam só esse vídeo, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre ele, tá bom? Assista aí. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos entre 8 e 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. Certo.
E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso e se tornou o ponto principal do estudo. Certo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, isso poderia ser no culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem. Uma vez por semana mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana, efeito quase insignificante. Agora, 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo realmente aconteceu, ainda que fosse só um batimento. Ok. Mas a grande descoberta foi essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de uma forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Sabe, mudou radicalmente. Peraí, você está me deixando Eu vou te curioso. mostrar Qual os dados comportamento está sendo afetado? Sentimento de solidão cai 30%. Uau! E- Isso lendo 4 vezes por Isso, semana? 4 vezes. Incrível. Problemas com raiva caem 32%. Amargura em relacionamentos. Casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área, quando eu converso com as pessoas e elas são realmente honestas comigo, elas dizem que estão estagnadas espiritualmente. Aí é só fazer a pergunta, quanto tempo você gasta na palavra? Lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, esse sentimento cai 60%. Uau! Contato com pornografia cai 61%. E isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos, o compartilhamento da fé Isso é aumenta incrível. 200%. Uau! Porque você confia na palavra de Deus. E há um aumento de 230% no discipulado. Eu só posso dizer que isso é incrível. E aí, irmãos, o que vocês acharam desse vídeo? Eu achei interessantíssimo, irmãos, como foi falado. Eles pegaram 40 mil americanos de 8 a 80 anos, né, os extremos, e aí fizeram uma pesquisa de pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana. Pessoas que leem a Bíblia 2 vezes por semana, 3 e 4 vezes. Quando a pessoa lê a Bíblia uma vez por semana, não tinha tanto efeito. Quando lia 2 vezes, também não. 3 vezes, começava a mudar alguma coisa. Quando eles bolaram essa pesquisa, irmãos, com esses 40 mil americanos, era apenas para ver como as pessoas interagem com a Bíblia, né? Como as pessoas estavam lendo, quem lia, quem não lia, qual a relevância da Bíblia na vida das pessoas. Porém, descobriram que quando as pessoas leem a Bíblia 4 vezes por semana, irmãos, olha que interessante foi falado, a sensação de solidão melhora em 30%, raiva 32%, amargura 40%, alcoolismo, os problemas que pessoas às vezes lutam e não conseguem se livrar, se a pessoa lê a Bíblia 4 vezes por semana, melhora em 57% casos de alcoolismo. Estagnação espiritual, o que é isso, irmãos? Pessoas que não melhoram espiritualmente, a vida não muda. Pessoas que falam, desde que eu me conheço, eu estou convertido há tantos anos, mas minha vida não mudou em nada. Aí faz uma pergunta, você lê a Bíblia? Provavelmente não, irmãos. Se essa pessoa lê a Bíblia 4 vezes por semana, ou seja, não são todos os dias da semana, 4 vezes, tem uma melhora de 60%. E a pessoa que lê a Bíblia 4 vezes por semana, conforme eles falaram, ela melhora em 200% o compartilhar a fé. Pessoas que, sabe, conversam, falam sobre a fé, evangelizam, falam de Jesus para as pessoas. E o discipulado melhora em 230%. Ou seja, ler a Bíblia faz toda a diferença nas nossas vidas. Um cristão, irmãos, literalmente ele tem que ler a Bíblia. Irmãos, no livro de 1 Reis 2, de 1 a 3, mas eu vou ler só o verso 2 e 3, fala assim, ó. Davi estava já morrendo, e então ele chama Salomão para passar algumas instruções para Salomão. E ele fala assim, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem. Obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, e os seus mandamentos, e suas ordenanças, e seus testemunhos, conforme acha escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer, e por onde quer que for. Olha que interessante, irmãos. Davi está quase morrendo, e o que ele acha mais importante passar para o filho dele não era como cuidar do palácio, da riqueza e do exército. Ele fala, Salomão, leia a lei de Moisés, coloque em prática, conforme tudo que está escrito. Se você cuidar de fazer conforme está escrito na lei de Moisés, você vai prosperar em tudo que fizer e por onde quer que for. Não foi à toa, irmãos. Ele sabia que quem lê a palavra de Deus e coloca em prática, ela é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que vai prosperar, que vai ser bem-sucedida no que ela fizer, no que ela empreender. Irmãos, Moisés também, quando estava prestes a morrer, Deus chama Josué e dá uma instrução a Josué também
E ele fala assim para Josué, em Josué 1:8, fala assim: Josué, não deixe de falar as palavras do livro da lei e meditar nela dias e noites, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nela. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mais uma vez, irmãos, a mesma história. Deus chega para Josué e fala: Moisés vai morrer e precisa de um sucessor, vai ser você. Então, Josué, não canse de falar sobre o livro da lei. Então, era para Josué falar para o povo sobre o livro da lei. Mas fala: medita no livro da lei dia e noite. E tome cuidado para fazer fielmente tudo que está escrito nesse livro. Cumpra exatamente como está escrito aqui. Irmãos, o Salmos capítulo 1 também fala sobre isso. Salmos 1 ele fala, né? Bem-aventurado o homem que medita na palavra do Senhor dia e noite. Você será como uma árvore plantada junto à ribeira, agora ao fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, eu estou apenas querendo confirmar com os irmãos, compartilhar com os irmãos, que a leitura, a meditação e colocar em prática o que está escrito na Bíblia, irmãos, é algo muito benéfico para a vida de todos, né? É um dever do cristão ler a Bíblia, meditar nela e colocar em prática. Irmãos, em Romanos 15:4, está escrito assim, vou achar aqui para os irmãos rapidamente, Romanos 15:4, está assim: tudo que está escrito, tudo que foi escrito no passado foi escrito para ensinar, para nos ensinar. Então, olha só, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Irmãos, tudo que está escrito na Bíblia, Paulo aqui escreve para nós, fala assim: tudo que está escrito aí, está escrito para ensinar vocês. Então, nós temos que ler e aprender, irmãos, o que está escrito aqui para colocar em prática nas nossas vidas. Ok, irmãos? Tiago, ele fala assim, Tiago 1:22 fala assim: não seja apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticante. Ou seja, não adianta a gente apenas ouvir, escutar mensagens, ler, nós temos que literalmente colocar em prática também, para isso fazer efeito nas nossas vidas. Como Moisés, como Deus falou para Josué, como Davi falou para Salomão, ok? Em Oséias 4:6 está escrito assim: o povo está perecendo, o povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus. Salmo 119, 105 fala assim: lâmpada para meus pés, luz para meus caminhos, é o quê? A palavra de Deus. Literalmente a palavra de Deus, a Bíblia, irmãos, é algo que abençoa nossas vidas, que clareia a nossa mente, clareia o nosso caminho. E para finalizar, irmãos, em Romanos 10:17 fala assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que nós aumentamos a nossa fé, irmãos? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Essa semana, irmãos, só para finalizar, aconteceu um fato lá no meu trabalho e eu fiquei um pouco chateado, e na hora eu falei: poxa, mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Né? Eu tenho um rapaz que trabalha comigo lá, e na hora eu abri a Bíblia, li com ele, né? Na verdade eu li o aplicativo do celular, li com ele e falei assim: olha, é isso que eu tenho que fazer. Ele falou: você vai conseguir? Eu falei: tenho que conseguir, está escrito aqui. E eu comecei a ler, irmãos, aquilo que era uma instrução na palavra de Deus, e aquilo abençoou muito a minha vida, né? Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Leia a palavra de Deus, irmãos, é algo que Deus deixou para nós, para nos ensinar, para nos corrigir, né? Então, que Deus te abençoe, que você faça um bom uso da palavra de Deus, que você agradeça a Deus por ter deixado a palavra dele para nos ensinar, para nos abençoar, ok? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Até logo, tchau. Irmão Aldair, muito obrigada pela palavra que o irmão trouxe e que falou muito aos nossos corações. Que Deus continue abençoando muito a sua vida e toda a sua família. E agora eu quero saber se vocês todos estão preparados, porque agora é o momento em que a tia Lígia vai fazer perguntas sobre a Bíblia. Vamos ver qual vai ser o prêmio dessa vez que será oferecido para a pessoa que acertar mais perguntas sobre a Bíblia. Tia Lígia, é com você. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, amigos e amigas, para mais uma edição do Show do Cristão. Hoje estamos imperdíveis com perguntas muito difíceis. Acomodem-se nas suas cadeiras que nós já vamos começar. Vamos então dar início a mais uma edição do nosso Show do Cristão. Hoje uma edição especial a pedido da nossa querida irmã Michele, uma edição só sobre o dia da Bíblia. Então perguntas somente sobre a Bíblia. Então,
Recebi alguns vídeos na edição passada dos nossos ganhadores do nosso maravilhoso ovo de galinha. E hoje eu queria dizer que o prêmio está imperdível. Para você que acertar todas as nossas perguntas, o seu prêmio vai ser uma colher de pau. Para você fazer brigadeiro, para você refogar cebola, para você fazer beijinho, para você fazer o que você quiser. Para a primeira pergunta do nosso quiz. Quantos livros tem a Bíblia? Tempo na tela. Bom, para você que respondeu que a Bíblia tem 66 livros, a resposta está correta. Você está um passo na frente de ganhar a nossa incrível colher de pau. Próxima pergunta. Essa pergunta é mamão com açúcar. Mamão com açúcar para você fazer um doce de mamão com a sua colher de pau. Vamos lá a pergunta. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Tempo na tela. Bom, para você que respondeu Gênesis, acredito que todo mundo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Próxima pergunta do nosso quiz, que está imperdível. Quantos livros tem o Novo Testamento? Tempo na tela. A resposta é 27. O Novo Testamento tem 27 livros. Próxima pergunta do nosso quiz, que está valendo uma maravilhosa colher de pau. Essa pergunta é 2 em 1. Essa acho que é a pergunta mais difícil que a gente tem no nosso quiz. Então vamos lá. Eu quero saber quantos são e quais são os evangelhos. Tempo na tela. Bom, quantos são? São 4. E quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam da vida de Jesus. Próxima pergunta do nosso quiz. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Quem escreveu mais livros na Bíblia? Tempo na tela. A resposta é o apóstolo Paulo. Só ele escreveu 13 livros na Bíblia. A próxima pergunta é bem fácil. Eu quero saber de vocês quem foi que escreveu os primeiros livros da Bíblia, na ordem que a gente conhece. Tempo! Bom, para você que respondeu Moisés, a resposta está correta. Chegamos ao final de mais um quiz e agora, direto e reto, vamos à pergunta que está valendo a nossa incrível colher de pau. Qual é o nome do último livro da Bíblia? Tempo na tela. Para você que respondeu Apocalipse, está correto. Parabéns, você acaba de ganhar uma incrível colher de pau. Muito obrigada pela presença de todos. Deus abençoe e retire sua colher de pau lá na sua cozinha. Curiosidades bíblicas. Por que a Bíblia se chama Bíblia? Bíblia se remete à cidade de Biblos, no Líbano, atual Gibil. A cidade era conhecida por fabricar papiros ou rolos para a escrita. E a influência da cidade foi tão grande que a palavra Bíblia, no grego, é livros. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo, é o mais vendido e o mais traduzido. Em 1460, o alemão Johannes Gutenberg finalizou um trabalho que durou 5 anos, a invenção revolucionária da prensa com móveis, e o primeiro livro a ser impresso dessa maneira foi a Bíblia, o que ajudou muito na Reforma Protestante. Ela continua sendo o livro mais vendido desde então. Segundo estatísticas recentes, a Bíblia foi traduzida cerca de 2.900 dialetos e linguagens diferentes. Uma das curiosidades bíblicas que se destaca pelo seu contraste é que enquanto o Antigo Testamento levou uns 1000 anos para ser escrito, o Novo Testamento levou cerca de 50 a 70 anos. De toda a Bíblia, apenas uma mínima parte foi escrita pelo próprio Deus. Segundo a Bíblia,
Deus escreveu uma parte pequena, mas super importante do livro pra gente. Você adivinha qual é? Exatamente, os 10 mandamentos. Nas outras ocasiões, foram a voz e a inspiração dele que fizeram que pessoas escrevessem sobre ele e sobre suas palavras. Nos originais, o Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia, é um acróstico. Os 176 versículos são divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada letra do alfabeto hebraico. E o capítulo mais curto da Bíblia é o Salmo 117, com apenas 2 versículos. A expressão não temais aparece 366 vezes na Bíblia. Uma para cada dia do ano e ainda sobra uma para o ano bissexto. O sistema de divisão dos textos entre capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos, unificando ao sistema de capítulos. A primeira Bíblia Vulgata em francês, com o sistema de capítulos e versículos, foi publicada em 1553. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, cerca de 300 anos depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com Dom Diniz. O Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha. Comemorado no segundo domingo do mês de dezembro, o Dia da Bíblia entrou oficialmente para o calendário brasileiro em 2001. Muito obrigada, Raquel, por trazer essas curiosidades tão interessantes sobre a palavra de Deus. Quem sabe a tia Lígia, numa próxima vez que for fazer um quiz sobre a Bíblia, não use alguma dessas informações para fazer alguma pergunta, hein? Então vamos ficar atentos. E vamos também, irmãos, procurar valorizar esta joia tão preciosa que é a palavra de Deus, né? Este manual de instruções, esse livro tão importante para as nossas vidas. Eu vou fazer uma oração, em seguida nós teremos um cântico para encerrar essa programação nessa manhã. Eu quero agradecer por você que está aí do outro lado, sozinho ou reunido com a sua família, mas que esteve aqui, que reservou o seu tempo nesta manhã para estarmos aqui juntos, adorando ao nosso Deus por meio dessa programação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de toda a sua família. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, meu Deus, por ter deixado algo tão precioso e tão importante para nós, que é a tua palavra, meu Deus. Que possamos valorizar e que possamos, Senhor, a cada dia fazer dela o nosso manual de instruções, para que nós possamos ter um viver diário que te agrade, meu Deus, que testemunhe bem, Senhor, do teu amor, da tua palavra, meu Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por esta manhã, por esta programação, por todos que estão aqui participando, meu Deus. Nós te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Até breve, irmãos. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração.
Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser